Oi, desbravadores, tudo bem? Então hoje a gente veio aqui para falar sobre 7 dificuldades que a gente enfrentou quando chegou no Japão. Não sei se eu já falei alguma vez em algum vídeo, e essa é a primeira vez que eu venho para o Japão. Agora no mês de maio a gente completou um ano aqui no Japão e já deu tempo da gente passar por muitas situações diferentes. Algumas engraçadas, algumas boas para a gente aprender, outras experiências ruins, não muito ruins, mas deu para a gente aprender muita coisa. Olha o pato voando lá. A primeira dificuldade que qualquer brasileiro enfrenta ao sair do Brasil, é claro que é o idioma. Se a gente fosse para os Estados Unidos, se a gente fosse para o Canadá, ou qualquer país com língua inglesa, ou até países que têm mais contato com a língua inglesa, talvez fosse muito mais fácil, porque muitas das informações estariam com o nosso alfabeto, né? Isso seria muito mais fácil, por mais que a gente não conheça muitas palavras em outros idiomas, fica mais fácil porque você sabe escrever o A, o B, o C. E o idioma ele é muito distante do nosso português e as informações escritas elas estão em 3 formas, ou em kanji, hiragana ou katakana, que são formas bem diferentes do que eles chamam de romaji. Pra gente foi muito difícil no começo porque você conhece poucas palavras e as palavras que você conhece normalmente não são as palavras que você vai usar, principalmente no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho é muito mais difícil porque você tem que falar palavras específicas. E são muitas coisas que a gente não vê em anime, porque ninguém em anime trabalha. O idioma, ele é complicado até para quem sabe. O japonês que a gente está acostumado a ouvir é o japonês de Kanto, né, de Tóquio, essa região. A cada cidade menor que a gente vai, e mais no interior, a gente corre risco de encontrar os dialetos. É outra coisa que dificulta. Às vezes você até pode saber o japonês, porém, acaba caindo numa cidade pequena onde as pessoas falam dialetos. Ainda, se você for nessas regiões que tem bastante brasileiros, você corre bastante o risco de encontrar serviços em português. São muito poucos, mas se pode encontrar. Depois, mais pra frente, eu vou falar um pouco sobre esses serviços. O segundo ponto que você pode encontrar muita dificuldade vindo aqui pro Japão é no trabalho. Todas as pessoas, grande parte das pessoas que vêm pro Japão já tem um trabalho. Então você vai lá com o seu agente e ele te dá um trabalho, você consegue o visto de trabalho por conta desse emprego. Porém, a descrição dos empregos no Japão são muito ruins. Talvez a informação que seja passada dos japoneses para os brasileiros é ineficiente. E a tradução que é feita se torna ainda mais escassa sobre o que é o trabalho. Então muitas vezes você vai lá, trabalho em autopeças, trabalho em linha de produção, trabalho com alimentos, mas você não sabe o que faz. Muitas das vezes o trabalho é leve, é limpo, mas é extremamente corrido. Às vezes o trabalho é pesado e sujo e mais calmo, porém, qual que é o tamanho desse pesado? Nunca se tem essa informação, às vezes é muito, muito pesado mesmo, né? Então, o trabalho, as informações relativas ao trabalho realmente são difíceis. Então você vem com uma informação do Brasil que muitas das vezes não é exatamente a informação que você precisava para saber o que está fazendo ou o que você vai fazer no Japão. Muitas das pessoas elas ficam frustradas com o emprego que tem ao chegar aqui no Japão porque faltava uma descrição ou uma explicação mais detalhada do que elas iriam fazer. Se você for procurar emprego no Japão, muitas das vezes você vai encontrar da mesma maneira dificuldade de ligar a descrição com o que você faz. Outra coisa que a gente percebe é que falta gente. Em consequência disso, se tem muitas horas extras. Para quem vem para o Japão ficar 1 ano, 2, 3 anos no máximo, é uma boa, porque você pode fazer muitas horas extras e ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Agora, para quem quer ficar mais tempo, isso prejudica demais. Você precisa de tempo para aprender o idioma, que foi uma das primeiras dificuldades. Você precisa de tempo para fazer compras. No nosso caso, que a gente está sem carro, é muito difícil fazer compras. As coisas são muito longe, pelo menos na cidade onde a gente está, no lugar que a gente está morando. Isso compromete demais a sua qualidade de vida. Muitas pessoas falam, mas viver no Japão, né, você tem que juntar dinheiro para ir para o Brasil. Muitas pessoas fazem isso e outras pessoas não querem fazer isso. Outras pessoas querem passar mais tempo aqui, levar a experiência que se tem aqui como um intercâmbio. Essa é a nossa visão, utilizar a experiência fora como um intercâmbio. Então, falta gente. Mesmo assim, com toda essa oferta de trabalho, a falta de preparo das pessoas que vêm para cá, eu sou uma pessoa que se inclui nesse grupo. Por que eu falo que eu sou uma pessoa sem qualificação? Se no Brasil eu tenho faculdade, tenho um nível razoável em inglês,
posso me virar muito bem, mas ainda falta uma coisa importante, que é o idioma japonês. Então, por mais que eu tenha conhecimento, isso vai me atrapalhar. E outra, você, por mais que fale japonês, você é analfabeto, você não sabe ler nem escrever. Para você ler e escrever, você vai ler e escrever em hiragana e katakana, você tem que escrever em kanji. Essa falta de qualificação está empurrando cada vez o salário mais para baixo. Outra coisa que prejudica bastante é cada vez mais difícil você encontrar alguém que te dê suporte, e isso gera muita satisfação de muitas pessoas. O emprego te proporciona uma coisa, que é um local para você morar. A moradia aqui no Japão, todo mundo sabe que elas são pequenas. Mas são pequenas principalmente os locais que são disponibilizados pelas empresas. Eles são mais vistos como alojamentos. Então, se você pensa num alojamento, é exatamente isso que você vai encontrar aqui. São moradias ou alojamentos de um quarto, uma cozinha bem espremidinha e um banheiro, uma lavanderia. Isso é o que muitas ofertas de emprego têm, alojamentos. Tá? E existem alguns até para solteiros que são apartamentos maiores, porém são divididos entre 3, 4 pessoas. E quando você vê aquela informação, mas é kitnet semi-mobiliada, é a mesma coisa. Eles são pequenos, são apertados. Para um casal é muito complicado. Para os solteiros seria ideal, porque o valor dele não é muito caro, mas é um lugar para você dormir. Não dá para você ficar lá, passar o final de semana, passar semanas de feriados, você vai ter que sair porque realmente é muito pequeno. Dá para você sair desse alojamento e ir para um apato? Dá, mas aí entra toda a complicação que você tem que pedir serviços para brasileiros. Não estou falando que isso é ruim, tá? É que é caro. Então às vezes você pode pegar um apartamento aí de 50 mil ienes por mês, que eles exigem 2 aluguéis mais 100 mil de luva. Então 200 mil é um valor caro para você dar para uma pessoa assim na lata. Outra coisa complicada que a gente encontra aqui é o transporte. Se você está numa empresa trabalhando e morando nesses alojamentos, não tem carro, é recém-chegado aqui, você vai ter que andar de transporte da empresa. Funciona bem, né? Mas você fica preso nisso. Então você só tem transporte para ir da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Fora isso, se você não transferir sua carta para o Japão, você vai andar de ônibus ou de trem. São ruins? Não, não são ruins, são excelentes formas de transporte. O problema é que eles são bem caros, viagens curtas às vezes custam aí entre 3 a 4 litros de gasolina. Mas o problema não é isso, o problema é que falta informação em outros idiomas. Até você encontra em alguns transportes informação em chinês, coreano e romaji, mas em alguns não tem. Em algumas estações que você vai, até é possível você encontrar pessoas que falam inglês. E isso facilita muito. Quando você encontra uma pessoa que fala inglês, seu dia foi salvo. Mas isso são nas grandes cidades. Nas pequenas cidades é mais difícil. Então, por mais que você faça uma pesquisa boa no Google para saber onde você vai, você tem que ficar muito esperto, usar muito celular e contar para que a bateria dele não acabe. Tá bom, e agora eu tô aqui há algum tempo, eu decidi ficar mais um tempo e eu vou comprar um carro, porque não é caro. Um carro popular aqui, vamos dizer assim, um Keidosha, né? Aqueles carrinhos de placa amarela, que são de 660 cilindradas, e tem uma série de vantagens. Eles são baratos, se você não comprar zero, se comprar um zero é 1,5 milhão. Mas se você comprar um usado, você consegue achar até de 150 mil ienes. A gasolina é barata, o imposto é barato, tudo é barato. Só uma coisa que você fica devendo, que é precisar de ajuda para transferir sua habilitação. Esses serviços que você encontra em português, eles são bem caros. Outra coisa é você fazer o visto. Tem várias informações que os brasileiros colocam para você que facilitam bastante. Mas te livra da dor de cabeça de ter alguma coisa errada e você não souber o que fazer, daí você tem que fazer correria para arrumar depois. Outra coisa que atrapalha bastante na primeira vez que você vem e está incluso nesses serviços em português é a sua passagem. Pessoas como eu, né, como eu e minha esposa, que estavam sem dinheiro para vir para o Japão, vêm aqui sem pagar nada. O que não quer dizer que vai ser de graça. Normalmente você tem que pagar a sua passagem nos primeiros 4 meses. Aí você fica 4 meses sem saber direito onde você está,
trabalhando num lugar que você não gosta, muitas vezes, simplesmente para poder pagar esse valor que você está preso. Depois disso você está livre, você pode fazer o que você quiser, mas é uma coisa que você é obrigado a fazer no começo da sua vida no Japão. Então, tudo que envolve tradução, tudo que envolve ajuda de brasileiros é caro. Para quem não pretende aprender o idioma, ajuda demais. Para quem pretende aprender e fazer as coisas por si só, é caro. Não deixa de ser caro. Agora tem algumas outras coisas que são dificuldades que a gente vai enfrentar sempre que mudar de país. Dificuldades com a alimentação. A comida da mãe, lógico, a comida da mãe faz falta sempre, em qualquer lugar. Você procurar alguns ingredientes, às vezes, é bem complicado. Nem todas as marcas existem no mundo inteiro. Leite condensado. Onde eu acho leite condensado? Aqui no Japão tem, mas ele é bem mais ralo. Onde eu vou encontrar o sabão em pó que eu gosto. O sal e o açúcar, eles sempre estão juntos. Você encontra uma variedade gigantesca mesmo, de sopas e de chás. É muito interessante isso. Também a parte de carnes, você vê muito mais peixe. Tem bastante peixe mesmo, né? Coisas que a gente não vê no Brasil, né? Como lula e polvo. E se você não está acostumado, fica meio estranho até. Alguns ingredientes você não vai achar, outros ingredientes você vai achar depois de procurar. Uma vez a gente estava querendo fazer hambúrguer, né, caseiro. A carne aqui no Japão, a carne moída, é misturado a carne de vaca com a carne de porco. Fica horrível. Normalmente você acha no produto brasileiro, essa carne só de vaca. A sopa de cebola que a gente colocava também no hambúrguer, é difícil achar, eu achei que não tinha, que é só no produto brasileiro que a gente encontrar, mas a gente achou no mercado normal. Então, essa dificuldade de ir no mercado e comprar o que você quer, realmente atrapalha bastante no começo. Até você não sabe que natô você compra, porque no Brasil tem um natô, né? Uma marca de natô, é o único que vende no mercado japonês. Aqui não, são milhares de marcas, então você tem que experimentar uma por uma para ver qual você gosta. Normalmente a gente gosta do mais barato, né? Vamos fechar essa lista falando do clima. A gente tem sorte de chegar na segunda primavera e estar trabalhando em ambientes controlados, temperatura controlada. O problema foi que da primeira vez que a gente chegou aqui, a temperatura era 15 graus. Era muito, muito frio. E agora a gente está numa temperatura mais tranquila, que é 24 graus. Mas o verão é bem quente e está chegando a época dos monstros, né? Dos Pokémon saindo do mato aí. Então vai ver aquelas lacaias grandes, as baratonas pretas que tem aqui no Japão, as grandes mariposas, aquelas abelhas japonesas, eu tive que enfrentar uma ontem. Que abelha gigante, cara. Fica apavorado de ver uma abelha do tamanho do seu dedo e zunindo pra cima de você. É incrível. Mas essas coisas de clima são para assustar qualquer brasileiro. Eu nunca fui pro sul do Brasil, que dizem que é muito frio. Mas aqui o inverno, o outono, eu achei muito parecido com o inverno na minha cidade, lá em Sorocaba, né? Às vezes faz calor, às vezes chove demais, às vezes venta bastante, né? É uma coisa que não tem em Sorocaba. Mas o inverno mesmo, ele é muito frio, muito, muito frio mesmo, principalmente quando neva. Então, no inverno a gente trabalhou em ambiente aberto. Nossa, era muito frio, muito frio, muito frio. Pior que trabalhar no ambiente gelado, né? Quem viu eu colocando o pé na neve aquele dia na praia, realmente estava muito frio. Mesmo assim, a gente acha que com todas essas dificuldades, ainda a gente passou bem tranquilo nesse primeiro ano aqui no Japão. Bom, então essa foi a nossa lista, né? Essas dificuldades que uma pessoa pode enfrentar na primeira vez que está no Japão. Teve mais coisas que a gente passou que foram complicadas, mas tudo é relacionado com o trabalho, com o japonês. Mas tem muitas coisas que aconteceram com vocês que a gente não falou também. Se vocês quiserem deixar um comentário, deixe um comentário falando, olha, eu passei por isso, isso e aquilo. A gente pode tratar num próximo vídeo. Se você morou em outros países e enfrentou dificuldades iguais, conta pra gente. Aí a gente quer saber. Então é isso, desbravadores. Eu agradeço infinitamente quem assistiu até o final. Todo vídeo deixa um like, deixe seu comentário, conte sua história, agradeça, se inscreve no canal, tá sempre aqui o link. Compartilhe com seus amigos, para que eles também possam ver algumas dificuldades que alguns brasileiros bobos como eu passaram aqui. Eu dou arigatou gozaimasu, desbravadores-san. Valeu!